Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Soller, eu faço parte aqui do time comercial da Coel e hoje eu que vou conduzir esse tutorial aqui com vocês. A gente vai ver um pouco sobre o Y39U. Como vocês já conhecem, o Y39, nosso controlador de refrigeração, a diferença é que o Y39U, além de temperatura, ele vai poder medir a umidade também. Hoje aqui no vídeo a gente vai conseguir ver as configurações e os principais parâmetros desse controlador. Então vamos dar uma olhadinha no que vem dentro da caixa. Esse controlador ele acompanha uma sonda PTC, uma sonda NTC, que vai fazer o controle de temperatura. Aqui a gente tem o controlador em si, que é exatamente igual com os outros em questão de tamanho e, enfim, o display. E acompanha também um manual de instruções para você conseguir fazer as configurações, ligações elétricas e conseguir arrumar, os principais parâmetros. Aqui no controlador, a gente vai ter as presilhas. A gente consegue identificar as saídas de acordo com o esquema elétrico. Então, só para a gente dar uma passada, a primeira saída a gente deixa configurada normalmente de fábrica para o controle da temperatura. A segunda vai ser o controle da umidade e a terceira auxiliar, como por exemplo um alarme. Aqui a gente vai ter os bornes para fazer a ligação da eletricidade aqui, vai ser a tensão, 110, 220, isso aí pode ficar despreocupado, é bivolt. E aqui a gente tem a conexão do sensor NTC. Aqui a gente vai ter uma entrada digital que a gente pode configurar com porta aberta, por exemplo. E aqui na lateral a gente vai ter o conector do sensor, o conector TTL, que a gente pode configurar o sensor. Aqui ele não tem como entrar errado, ele já vai com o corte certo e a gente faz a ligação. Por que a gente envia dois sensores, sendo que esse carinha aqui consegue medir temperatura e umidade? Esse sensor é indicado para que a gente meça até 80% de umidade por uma questão de segurança e para que ele continue medindo da forma como tem que medir. Então a gente envia um sensor NTC para que faça o controle de temperatura e esse fica com o controle de umidade. Dessa forma, assim que aparece um erro de sonda, a gente sabe identificar qual que é a sonda que está com defeito e faz a substituição. O nosso controlador ele vai contar com 3 saídas, sendo que a primeira a gente configura para controle de temperatura, a segunda a gente deixa configurada para controle de umidade e a terceira saída que você pode configurar como alarme, por exemplo. Ele é bivolt, nesse caso 110, 220 automático, você pode fazer a ligação sem problema nenhum. E aqui tem as entradas, como eu já falei, a entrada do sensor NTC, na lateral a gente vai ter a entrada do sensor de umidade e também a gente tem uma entrada digital, que você pode configurar como porta aberta. Pessoal, seguindo aqui para os parâmetros, agora eu vou falar um pouquinho para vocês de como a gente consegue mexer nas funções do controlador. Aqui a gente consegue perceber que o display ele fica alterando entre T, que vai mostrar a temperatura, está sendo medido pela sonda NTC, e aqui o H de umidade. Pressionando a tecla P, a gente vai para o set point, a gente tem acesso ao set point de temperatura ou set point de umidade. Pressionando a tecla P por 5 segundos, a gente vai conseguir entrar nos parâmetros para a gente poder fazer as configurações. O primeiro parâmetro é o SLT. O SLT ele é o limite mínimo do set point de temperatura. Esse limite mínimo, a gente clica no P para poder acessar ele, menos 50. A gente consegue colocar um limite maior, um limite de segurança. A gente consegue colocar, por exemplo, aqui, vou colocar uma demonstração para vocês, 43 como segurança. A gente clica no P novamente para confirmar e voltar para os parâmetros. O próximo parâmetro é o SHT, que é o set point, o limite máximo do set point. A gente clica no P para confirmar e aqui está como de fábrica 99.9, mas a gente também pode configurar isso. A gente pode deixar como 90 aqui para demonstração. Clicando no P a gente confirma. O próximo parâmetro é o limite mínimo de set point da umidade. P a gente consegue configurar, P confirma novamente. Esse aqui é o limite máximo do set point de umidade. O próximo parâmetro é o SPT, que é o set point de temperatura. Aqui a gente consegue configurar a temperatura que a gente quer deixar no nosso set point. Nesse caso eu vou deixar 2. Clico no P, confirmo. O próximo parâmetro é o set point de umidade. Aqui a gente consegue configurar também, de fábrica ele já está como 50, eu vou deixar como 50. O P confirma. O próximo parâmetro é o ISE, que é o tipo de sonda de temperatura que a gente está usando. O próximo parâmetro é o I. O P
que é a unidade de medida que a gente está usando. Aqui a gente consegue configurar se a gente quer deixar em graus Celsius ou Fahrenheit. O próximo parâmetro é o IFT, que é o filtro de medida de temperatura. A gente pode deixar aqui no off, ou a gente pode deixar também configurar os segundos que a gente quer configurar o nosso filtro. O próximo parâmetro é o ISH, que é a sonda de umidade. Nesse caso, ele está on, porque ele está ligado à entrada digital TTL, que é da nossa sonda de umidade. O próximo parâmetro é o IDH, que é a resolução, o ponto decimal, da indicação da umidade. O próximo é o filtro de medição de umidade, que é o IFH. Depois tem o ICT, que é a calibração da sonda de temperatura, a calibração da sonda de umidade, o ICH. O ID5, que é a variável visualizada normalmente no display. Aqui a gente consegue configurar também o que a gente quer que seja visualizado no display. Enfim, nesse caso, já vem com uma configuração de fábrica, a gente não precisa mexer nesse parâmetro. Nosso próximo parâmetro é o IF1, que é a função lógica de funcionamento da entrada digital. Aqui a gente consegue configurar o que a gente quer que essa porta digital acione, como por exemplo um alarme, ou um comando, uma abertura de porta, alguma coisa do tipo. Nosso próximo parâmetro agora é o IT1, que é o tempo de retardo da entrada digital. Seguindo aqui, a gente vai para o RD. O RD é o esterese do controle de temperatura, que nada mais é que o diferencial da temperatura. Quando a gente entra nesse parâmetro, nesse caso está 2 de fábrica, ou seja, quando ele tiver com um diferencial de 2 de temperatura do set point que a gente colocou um set point, por exemplo, de 10. Quando ele chegar no 12, ele vai reconhecer. Quando ele chegar também no 8, ele vai reconhecer porque tem esse diferencial de 2 de temperatura nesse caso. Esse próximo parâmetro é o diferencial agora da umidade. Da mesma forma, a gente clica no P, consegue colocar aqui o nosso diferencial de umidade. De fábrica ele está como 2, mas a gente pode fazer alteração, colocar como 3, como exemplo. Clicando no P, confirma. Essas aqui são as configurações de alarme, também você consegue configurar. Como controlador, ele só vai ter uma saída, então assim, você consegue controlar um alarme para temperatura ou deixar um alarme de umidade. Nesse caso, AYT é um alarme de temperatura. A gente consegue configurar ele com temperatura. Todos que tiverem T aqui a gente consegue colocar o mínimo, o máximo, temperatura. Seguindo aqui, a gente vai ter as configurações de alarme para umidade. E esses são os parâmetros que você vai precisar configurar. O parâmetro 0.01 vai ser a configuração da função da saída OUT1. Da mesma forma agora, o parâmetro 0.02 da OUT2 e da saída 3. O 0F0 vai ser relacionado ao modo de funcionamento da saída auxiliar. O OTN é o tempo da saída auxiliar ligada. Da mesma forma, agora o OTF, que vai ser o tempo da saída auxiliar desligada. E o OTU, que vai ser a base de tempo, horas ou minutos, que a gente consegue configurar também. Seguindo aqui, o próximo parâmetro é o TUF, que é o modo de funcionamento da tecla U. Você consegue também configurar aqui o funcionamento da tecla U de acordo com o que você acha que é mais eficiente. O TFB é o modo de funcionamento da tecla da setinha para baixo. Você consegue configurar isso também, para baixo, para cima. O TL0 é o tempo para bloqueio automático das teclas. Você consegue configurar o tempo para as teclas ficarem bloqueadas. O TED é a visibilidade dos set points do menu de acesso rápido. O menu de acesso rápido é aquele que a gente clica só quando a gente pressiona o P. Então você consegue configurar o que vai aparecer no display. E o TPP é a senha de acesso aos parâmetros de configuração. A gente aqui voltou agora para o primeiro parâmetro. Parado, ele vai voltar automático para a tela inicial. Ou a gente pode pressionar a tecla U por alguns segundos e ela vai voltar à medição inicial. 48 de umidade, agora a temperatura 21,5. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre o Y39U. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse produto também, dá uma olhadinha no nosso site, coel.com.br. Lá você vai ter acesso às imagens do produto, você vai poder também ver o manual e ver se de fato ele vai conseguir se encaixar na sua aplicação.
Não deixe de seguir também a nossa plataforma de treinamento, labcoel.com.br. Lá você consegue ter acesso a certificados e tudo mais. Com certeza você vai poder usar da melhor forma possível. Curte, comenta o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Com certeza o nosso suporte técnico vai poder te ajudar. E é isso aí. Valeu!